Nunca imaginei que uma visita inesperada mudaria minha vida para sempre. Olá, chamo-me Mariana, tenho 32 anos, e moro numa pequena mas moderna residência em Cascais, perto do Parque Natural Sintra Cascais. Trabalho como designer gráfica numa agência local, e minha rotina, geralmente tranquila, estava prestes a ser abalada por algo que jamais esperei. Naquela tarde de outono, eu estava sozinha em casa. O meu marido, Tiago, tinha saído para o trabalho e a minha sogra, Dona Isabel, havia telefonado antes para avisar que viria me visitar com uma amiga. Confesso que não dei muita importância ao recado, imaginando uma visita breve, talvez para tomar um café e conversar sobre a horta que a minha sogra cultiva na sua quinta em Mafra. Eu planejava passar a noite sozinha, relaxando no sofá, talvez assistindo a uma série na Netflix, enquanto saboreava um chá quente. Mas tudo mudou quando o intercomunicador tocou inesperadamente. No ecrã, vi Dona Isabel com o seu sorriso habitual, mas ao seu lado estava uma mulher jovem, com cabelos ruivos e uma expressão enigmática que me deixou intrigada. A mulher segurava uma sacola de supermercado, e o seu olhar parecia esconder segredos. Algo naquele instante fez o meu coração acelerar, ainda que eu tentasse disfarçar. Ao abrir a porta, Dona Isabel entrou como um vendaval, trazendo consigo o cheiro da chuva e do campo. Mariana, querida, vamos beber um copo, conversar um pouco. Apresento-te a Olga, uma amiga da quinta. Estivemos a cuidar das couves juntas neste verão, disse ela, enquanto Olga sorria de forma tão suave e intensa que me arrepiou. Aquele sorriso não era comum, era um convite silencioso para algo desconhecido. Enquanto elas se acomodavam na cozinha, um espaço moderno com bancadas de mármore e eletrodomésticos embutidos, a conversa começou leve, sobre o tempo chuvoso, o aumento dos preços dos alimentos e os pequenos dramas do condomínio. Olga falava pouco, mas sempre com uma voz doce e um sotaque que eu não conseguia identificar. No entanto, seu olhar era sempre fixo em mim, estudando cada movimento como se eu fosse um livro aberto. Eu tentei manter a calma, sentando-me à mesa, fingindo interesse nas histórias da sogra, mas não conseguia desviar a atenção da presença de Olga. Cada gesto seu, desde o modo como ela mexia suavemente nos cabelos ruivos até o jeito como segurava a chávena de chá, parecia carregar uma carga elétrica invisível que fazia o ar ao nosso redor pulsar de uma forma diferente. O que deveria ser uma simples visita familiar transformou-se numa atmosfera carregada de tensão, como se o silêncio entre as palavras escondesse algo que ainda estava para acontecer. E assim começou uma noite que eu jamais poderia prever. Aquela noite parecia comum, mas cada instante trazia uma tensão invisível que eu não conseguia ignorar. A presença de Olga preenchia a sala com uma energia inesperada, e eu sentia cada olhar dela como se fosse uma faísca prestes a incendiar algo dentro de mim. Dona Isabel dominava a conversa, falando animadamente sobre os vizinhos do condomínio, as pequenas queixas sobre a manutenção do elevador e as últimas notícias da freguesia. Ela parecia confortável, como sempre, mas eu percebia que Olga não estava ali apenas para uma visita casual. Havia algo mais, um jogo silencioso que só eu conseguia sentir. Olga mexia nos cabelos ruivos com uma graça quase hipnótica, e de vez em quando lançava um olhar direto para mim, sutil, mas carregado de significado. Eu tentava manter o meu tom descontraído, rindo das histórias da sogra, mas por dentro uma mistura de curiosidade e inquietação crescia a cada minuto. Quando Olga estendeu a mão para pegar um pepino em conserva que eu tinha preparado durante o verão, seus dedos tocaram os meus por um instante que pareceu durar uma eternidade. Não pude evitar sentir um arrepio subir pela espinha, como se aquele simples toque tivesse acendido uma chama invisível. Disfarcei e continuei a comer, mas meu coração já batia mais rápido. A conversa fluiu entre banalidades, mas eu estava hipnotizada por cada gesto dela. O modo como ela inclinava a cabeça para ouvir melhor, o jeito como o vestido azul claro que usava realçava a curva dos seus ombros, e aquela postura relaxada, quase íntima, como se já fosse parte daquele espaço. Dona Isabel continuava a falar sobre os planos para o inverno, marmeladas e compotas que pretendia fazer, mas eu mal ouvia suas palavras. Meu foco estava em Olga, que agora ria com uma leveza que parecia preencher o ar com uma promessa silenciosa. Cada vez que eu levantava o olhar, encontrava os seus olhos fixos em mim, estudando, avaliando, como se estivesse tentando decifrar algo escondido sob a superfície da minha aparente tranquilidade. E eu comecei a esperar aquele olhar, ansiando por ele, mesmo sem compreender o porquê. O clima na cozinha tornava-se cada vez mais denso, uma mistura de calor e eletricidade que parecia envolver o espaço. Era como se estivéssemos os três dentro de um mundo à parte, onde o tempo desacelerava e cada gesto carregava um significado oculto. Naquele momento, eu sabia que aquela visita não seria esquecida tão facilmente.
Algo estava prestes a acontecer, algo que mudaria o rumo daquela noite, talvez, da minha vida. A tensão entre mim e Olga crescia silenciosamente, e eu me perguntava até onde aquele jogo sutil nos levaria. O ambiente na cozinha ficou pesado, quase palpável, como se o ar tivesse engrossado de repente. Dona Isabel continuava a falar, mas suas palavras pareciam distantes, como um ruído de fundo que mal conseguia penetrar minha atenção completamente absorvida por Olga. Ela estava sentada perto de mim no sofá da sala de estar, o espaço onde a luz suave do abajur realçava os contornos do seu rosto e a tonalidade quente do seu cabelo ruivo. Olga movia-se com uma graça natural, ajeitando a trança solta que lhe caía sobre o ombro, revelando a linha delicada do pescoço levemente bronzeado pelo sol da quinta. O vestido azul de tecido leve marcava suas formas de maneira sutil, deixando transparecer uma sensualidade natural, sem esforço, que me deixava hipnotizada. A cada palavra que ela dizia, seu olhar encontrava o meu, como se desafiasse um limite invisível que eu nunca tivesse ousado cruzar antes. Sentei-me na ponta do sofá, tentando manter a postura, fingindo estar confortável com a situação, mas o calor que emanava dela parecia preencher toda a sala. O seu sorriso suave, quase íntimo, fazia com que eu me sentisse ao mesmo tempo insegura e tentada a responder àquele convite silencioso. A tensão entre nós era como uma corda esticada ao máximo, pronta para se romper. Dona Isabel levantou-se para buscar mais biscoitos na cozinha, deixando Olga e eu momentaneamente sozinhas. Aquele momento de silêncio entre nós foi carregado de significado. Olga inclinou-se ligeiramente para a frente, aproximando-se com um olhar que me fez perder o fôlego. E a tua mulher, Mariana? Está a trabalhar até tarde esta semana? Perguntou ela, a voz baixa, quase um sussurro, mas com uma intensidade que me fez estremecer. A pergunta parecia simples, mas o tom carregava uma sugestão, um convite para continuar aquela conversa de forma diferente, mais próxima, mais pessoal. Sorri nervosamente, tentando manter a calma. Sim, tem tido muitos projetos ultimamente, anda sempre ocupada. Respondi, mas a verdade é que não consegui tirar os olhos dela, que agora se demoravam no meu rosto, no meu pescoço, como se quisesse desvendar cada segredo escondido. Ela voltou a ajeitar a trança, e eu notei o modo como seus dedos deslizavam pela pele, deixando um rastro invisível de eletricidade. O cheiro dela, uma mistura fresca de citrinos e pinho, invadiu o meu espaço, fazendo-me sentir como se estivesse presa num feitiço do qual não queria escapar. A cada palavra trocada, o mundo lá fora desaparecia, e tudo o que restava era aquela tensão crescente entre nós. A visita que parecia ser apenas uma simples conversa transformava-se numa dança silenciosa de olhares, gestos e desejos ocultos. E eu sabia, no fundo do meu ser, que aquela noite seria apenas o começo de algo muito maior, uma história que eu ainda não estava pronta para desvendar completamente, mas que já tinha começado a escrever. O silêncio entre Olga e mim tornou-se quase um diálogo secreto, onde cada gesto valia mais do que palavras. Ela inclinou-se ligeiramente para mais perto, e eu senti o calor do seu corpo próximo ao meu, mesmo através do tecido leve do vestido que usava. Os seus olhos, profundos e brilhantes, fixavam-me com uma intensidade que me deixava sem fôlego, como se estivesse a tentar ler cada pensamento escondido dentro de mim. Dona Isabel ainda estava na cozinha, distraída com suas tarefas, alheia à corrente elétrica que parecia atravessar a sala naquele momento. Olga, com um sorriso quase enigmático, estendeu a mão e tocou suavemente o meu braço, num toque tão delicado que fez a minha pele arrepiar. O contato era um convite silencioso, uma promessa sussurrada que me desarmava por completo. Eu tentei manter a compostura, mas um calor inesperado tomou conta do meu corpo, e a sensação de estar vulnerável misturou-se com uma curiosidade crescente. A sua presença era como um magnetismo irresistível, que me puxava para mais perto, para algo desconhecido e ao mesmo tempo tentador. Mariana, murmurou ela, a voz baixa e carregada de significado. Há coisas que só se descobrem quando nos permitem desvendar o que está por trás das máscaras. O seu olhar parecia desafiar-me a deixar cair as minhas próprias barreiras, a abandonar a segurança do familiar e arriscar-me no desconhecido. Eu senti um turbilhão de emoções a girar dentro de mim. Medo, excitação, dúvida e desejo, tudo misturado numa confusão que eu não conseguia controlar. A mente dizia-me para recuar, para preservar o que tinha, mas o corpo respondia de forma diferente, ansiando por explorar aquele fogo que se acendia entre nós. Olga aproximou-se ainda mais, e os seus dedos deslizaram lentamente pela minha mão, entrelaçando-se com os meus numa carícia suave e firme. O perfume dela envolvia-me, fresco e vibrante, como se estivéssemos num bosque depois da chuva de outono.
Aquele toque foi o suficiente para que as minhas defesas começassem a ceder, para que o mundo ao redor desaparecesse e só restasse a intensidade daquele momento. Ainda assim, o som do telefone a tocar na cozinha trouxe-nos abruptamente de volta à realidade. Dona Isabel atendeu, e a sua voz cortou o silêncio com um tom preocupado. Uma vizinha precisava de ajuda urgente na farmácia. Ela despediu-se apressada, deixando Olga e eu sozinhas pela primeira vez naquela noite. O ar tornou-se ainda mais denso, e a proximidade entre nós parecia inevitável, como se estivéssemos à beira de um precipício, prestes a saltar para algo desconhecido. O coração batia acelerado, cada respiração estava carregada de expectativas. Olga fixou-me com um sorriso que misturava desafio e promessa, e eu soube, naquele instante, que nada seria igual depois daquela noite. A visita inesperada tinha se tornado o início de um jogo perigoso, sedutor e irresistível, que me consumia por dentro e me deixava sedenta por mais. O silêncio que se instalou entre nós era quase palpável, carregado de uma tensão que parecia crescer a cada instante. Olga estava sentada ao meu lado no sofá da sala, tão perto que eu podia sentir o calor do seu corpo através do vestido leve que usava. Seu cabelo ruivo caía em ondas suaves pelos ombros, e seus olhos, profundos e brilhantes, fixavam-me com uma intensidade que me deixava sem palavras. Ela mexeu na trança com um gesto delicado, deixando escapar um sorriso quase enigmático que me intrigava. Eu sentia o perfume dela, uma mistura fresca de citrinos e pinho, que pairava no ar e me envolvia como um feitiço. Cada movimento seu parecia calculado para me atrair, para me prender naquele instante. De repente, sua mão deslizou suavemente até o meu braço. O toque era leve, quase um sussurro na minha pele, mas suficiente para fazer um arrepio subir pela minha espinha. Eu tentei manter a calma, mas o calor que se espalhou pelo meu corpo traía a minha tranquilidade. Mariana, ela murmurou, com a voz baixa e carregada de significado. Às vezes, o que mais precisamos está escondido onde menos esperamos. Seu olhar parecia desafiar-me, convidando-me a deixar de lado as minhas reservas e a explorar o desconhecido. Senti um turbilhão de emoções dentro de mim. Medo, desejo, curiosidade e dúvida misturavam-se num emaranhado difícil de decifrar. Queria recuar, manter a segurança da minha rotina, mas ao mesmo tempo, algo dentro de mim ansiava por aquele novo e inesperado caminho. Enquanto nossas mãos se entrelaçavam, o telefone na cozinha tocou novamente, quebrando o feitiço. Dona Isabel atendeu apressada, com um tom preocupado. Uma vizinha precisava de ajuda na farmácia. Ela despediu-se rapidamente, deixando Olga e eu sozinhas naquele espaço silencioso. O ar parecia ainda mais denso, e a proximidade entre nós era inegável. Sentia o ritmo acelerado do meu coração, a respiração ofegante, como se estivéssemos prestes a atravessar uma linha invisível. Olga sorriu, um sorriso que misturava desafio e promessa, e eu soube que aquela noite mudaria tudo. A visita inesperada tinha se tornado o início de uma história que eu ainda não sabia onde terminaria, mas que já me consumia por completo. Era um fogo silencioso, intenso e irresistível, que ardia dentro de mim e me convidava a seguir adiante, mesmo sem saber o que me esperava. O silêncio que pairava entre nós era carregado de uma eletricidade quase palpável. Olga estava sentada ao meu lado no sofá, tão perto que cada leve movimento seu fazia meu corpo despertar de formas que eu não imaginava. O vestido azul que ela usava delineava suas curvas com uma suavidade que chamava atenção sem esforço, e o leve balanço da trança ruiva acariciando seu ombro parecia dançar com a luz branda do abajur. Seus olhos, intensos e penetrantes, não se afastavam dos meus, como se quisesse desvendar cada pensamento que eu tentava esconder. O perfume dela, uma mistura fresca de citrinos com um toque amadeirado, envolvia-me como um convite silencioso, um segredo compartilhado só entre nós. Quando sua mão deslizou para tocar meu braço, o contato foi suave, porém incendiário. Um arrepio percorreu toda a minha espinha, e por um instante o mundo ao redor pareceu desaparecer. Eu tentei controlar a respiração, mas o calor que subia pelo meu corpo era difícil de ignorar. Mariana, sussurrou ela, a voz baixa e carregada de intenções, a vida é feita desses momentos em que deixamos o inesperado nos guiar. O olhar que acompanhava aquelas palavras era tão direto que me fez sentir vulnerável, como se todas as minhas defesas estivessem sendo derrubadas uma a uma. Eu sentia uma mistura confusa de medo e desejo, uma vontade de recuar para a zona segura da minha existência, mas também uma curiosidade irresistível de mergulhar naquele mistério que Olga representava. A tensão entre nós era uma corda esticada ao máximo, pronta para romper. De repente, a campainha da porta tocou, quebrando o silêncio carregado. Dona Isabel voltou apressada da farmácia, com um sorriso cansado, trazendo consigo um saco de remédios.
A normalidade voltou a infiltrar-se no ambiente, mas o clima entre mim e Olga já não era o mesmo. Ela permaneceu sentada ali, tão próxima, com o olhar que parecia prometer aventuras e segredos. Era como se estivéssemos agora presas num jogo silencioso, onde cada gesto e cada suspiro carregavam significados ocultos. Eu sabia que aquela noite seria apenas o começo de algo intenso, uma história que desafiava todas as regras e que me puxava para um território desconhecido e fascinante. A visita inesperada tinha aberto uma porta que eu não sabia se estava pronta para atravessar, mas que já me chamava com uma força irresistível. Aquela noite parecia ter sido apenas mais uma na minha rotina, mas dentro de mim algo começava a despertar com uma força que eu não conseguia controlar. Olga permanecia ali, sentada no sofá, tão perto que eu podia sentir o calor do seu corpo, o aroma sutil do seu perfume a envolver-me como um abraço invisível. O vestido azul que ela usava parecia ter sido escolhido para ressaltar não só a sua beleza natural, mas também para provocar uma sensação de desejo contido, uma promessa silenciosa que pairava no ar. A luz suave do abajur lançava sombras delicadas sobre os seus ombros e o pescoço bronzeado, e cada movimento seu, desde o gesto de ajeitar a trança ruiva até o modo como as pontas dos seus dedos tocavam a chávena de chá, era carregado de sensualidade e intenção. Eu sentia o coração acelerar, as mãos ficarem ligeiramente trêmulas, e uma mistura de excitação e receio a invadir-me. Dona Isabel, com a sua habitual energia, continuava a falar sobre os planos para o inverno, enquanto eu tentava concentrar-me nas suas palavras, mas o meu foco estava totalmente em Olga. O seu olhar, profundo e fixo, parecia desvendar cada camada da minha alma, como se estivesse a ler-me sem que eu dissesse uma única palavra. Quando ela tocou no meu braço, num gesto tão leve que quase parecia um sussurro, senti um arrepio percorrer o meu corpo. A sensação de proximidade, a intimidade inesperada, fizeram-me perder o controle por um instante. Era como se o tempo tivesse desacelerado, e tudo o que existisse naquele momento fosse aquela conexão silenciosa entre nós. Olga inclinou-se ligeiramente para mim, e a sua voz baixou para um sussurro carregado de promessas. Mariana, às vezes é preciso arriscar-se para descobrir quem realmente somos. Aquelas palavras ecoaram dentro de mim, despertando um desejo que eu tentava ignorar há tanto tempo. Enquanto o telefone tocava na cozinha e Dona Isabel se ausentava para atender, deixando-nos sozinhas, a atmosfera tornou-se ainda mais carregada. O silêncio entre Olga e eu transformou-se numa dança silenciosa de olhares, gestos e sentimentos não ditos. Eu sabia que aquela noite estava a transformar-se num ponto de viragem, uma porta aberta para um mundo desconhecido e fascinante. E naquele instante, entre a chuva que batia suavemente nas janelas e o calor que começava a crescer entre nós, percebi que a minha vida estava prestes a mudar para sempre. O silêncio que se instalou entre Olga e eu era carregado de uma tensão quase elétrica, um convite velado que parecia desafiar cada fibra do meu ser. Ela estava tão perto que eu podia sentir o calor do seu corpo mesmo através do tecido do vestido azul claro que realçava suas formas delicadas. A luz suave do abajur lançava sombras que dançavam em sua pele, acentuando a curva do pescoço que ela expunha cada vez que ajeitava a trança ruiva. O perfume fresco de citrinos com um toque amadeirado envolvia-me, como se estivéssemos sós num bosque depois da chuva. O olhar de Olga era intenso, penetrante, e parecia querer desvendar cada segredo que eu tentava esconder. Quando sua mão deslizou com suavidade até o meu braço, um arrepio percorreu minha pele, fazendo meu coração disparar. Tentei manter a compostura, mas o calor que subiu pelo meu corpo traiu minha tranquilidade aparente. Mariana, murmurou ela com voz baixa e carregada de significado. Às vezes, o que mais precisamos está escondido onde menos esperamos. Seu sorriso era enigmático, quase um convite para que eu abandonasse as minhas reservas e me aventurasse no desconhecido. Eu sentia um turbilhão de emoções. Medo, desejo, curiosidade e dúvida, misturadas num emaranhado difícil de decifrar. Queria recuar para a segurança da minha rotina, mas ao mesmo tempo, algo dentro de mim ansiava por aquele novo caminho, mesmo que em certo ponto de repente, o telefone tocou na cozinha, quebrando o momento íntimo. Dona Isabel voltou apressada, com um sorriso cansado, trazendo um saco de remédios que comprará para uma vizinha. A normalidade infiltrou-se no ambiente, mas o clima entre Olga e eu já não era o mesmo. Ela permaneceu sentada ali, tão próxima, com um olhar que prometia segredos e aventuras. Era como se estivéssemos presas num jogo silencioso, onde cada gesto e suspiro carregavam significados ocultos. Eu sabia que aquela noite seria apenas o começo de algo intenso, uma história que desafiava todas as regras e me puxava para um território desconhecido e fascinante. A visita inesperada tinha aberto uma porta que eu não sabia se estava pronta para atravessar,
mas que já me chamava com uma força irresistível. Nunca pensei que um simples toque pudesse incendiar uma tempestade interior. Olga estava ali, tão perto, e cada gesto seu parecia desenhar no ar um convite silencioso que eu não podia, nem queria, ignorar. O vestido azul que ela usava realçava suas curvas com uma elegância natural, e sua trança ruiva balançava levemente a cada movimento, como se dançasse com a luz tênue do abajur. Seus olhos, profundos e intensos, seguravam os meus como se quisessem penetrar cada camada do meu ser, desvendando os segredos que eu guardava com tanto cuidado. O perfume delicado dela, uma mistura fresca de citrinos e notas amadeiradas, envolvia o ambiente, tornando-o ar denso e carregado de desejo contido. Quando sua mão deslizou suavemente até o meu braço, senti um arrepio que percorreu toda a minha pele, despertando sensações que eu não sabia que ainda existiam dentro de mim. O toque era leve, quase um sussurro, mas deixou uma marca invisível, uma promessa silenciosa que me fez perder o fôlego. Mariana, sussurrou ela, a voz baixa e carregada de significado. A vida acontece nos momentos em que nos permitimos sentir mais do que ver. Seu olhar era um convite para que eu abandonasse as amarras do cotidiano e mergulhasse naquele instante, naquele desejo que crescia entre nós. Eu queria recuar, resistir à tentação, mas algo dentro de mim gritava para avançar, para descobrir até onde aquela conexão podia me levar. A tensão era como uma corda esticada ao máximo, pronta para se romper, e eu sabia que a próxima ação definiria tudo. Então, o telefone na cozinha tocou, trazendo de volta a realidade e interrompendo o feitiço. Dona Isabel voltou, apressada e preocupada, falando de uma vizinha que precisava de ajuda urgente na farmácia. Ela saiu rapidamente, deixando Olga e eu sozinhas em silêncio. O ar entre nós tornou-se ainda mais carregado, e o espaço parecia encolher, aproximando-nos inevitavelmente. O coração acelerado, a respiração ofegante, e aquele olhar que misturava desafio e promessa deixavam claro que aquela noite seria o início de uma história que mudaria tudo. Eu sabia que, dali em diante, não haveria como voltar atrás. A visita inesperada tinha aberto uma porta para um mundo desconhecido, onde o desejo e o perigo dançavam lado a lado, e eu estava pronta para seguir aquele caminho, mesmo sem saber o que me esperava. Aquela noite parecia comum, mas cada instante carregava uma tensão invisível que me consumia por dentro. Olga estava sentada ao meu lado no sofá, tão perto que eu sentia o calor do seu corpo mesmo através do vestido azul claro que delineava suas curvas com uma suavidade quase hipnótica. O cabelo ruivo, solto em ondas leves, caía sobre os ombros e seu perfume, uma mistura fresca de citrinos e pinho, envolvia o ambiente, criando uma atmosfera quase mágica. O olhar dela era intenso, profundo, como se pudesse ver através de mim, escavar segredos que eu nem sabia que guardava. Sua mão deslizou suavemente até o meu braço, e o toque delicado fez meu corpo estremecer, um arrepio que subiu da pele até o coração. Eu tentei controlar a respiração, mas a intensidade daquele momento me roubava o fôlego. Mariana, sussurrou ela, a voz baixa e carregada de significado, às vezes é preciso deixar o inesperado nos guiar. Seu sorriso era enigmático, um convite silencioso para que eu abandonasse as minhas defesas e me entregasse ao desconhecido. Eu sentia um turbilhão de emoções. Medo, desejo, curiosidade, dúvida, todas misturadas numa dança caótica dentro de mim. Queria recuar, manter a segurança da minha rotina, mas algo dentro de mim ansiava por aquele novo caminho, mesmo que incerto e perigoso. De repente, o telefone tocou na cozinha, quebrando o feitiço. Dona Isabel voltou apressada, trazendo um saco de remédios para uma vizinha doente. A normalidade retornou ao ambiente, mas o clima entre Olga e eu já estava irremediavelmente transformado. Ela permaneceu ali, tão próxima, com um olhar que prometia segredos e aventuras. Era como se estivéssemos presas num jogo silencioso, onde cada gesto e suspiro carregavam significados ocultos. Eu sabia que aquela noite seria apenas o começo de algo intenso, uma história que desafiava todas as regras e me puxava para um território desconhecido e fascinante. A visita inesperada tinha aberto uma porta que eu não sabia se estava pronta para atravessar, mas que já me chamava com uma força irresistível.